Graças a Deus, eu quero estar falando nesse dia a respeito do batismo. O que é o batismo? O batismo é o testemunho público de quem se converteu a Cristo. É também acrescentar obras à nossa fé, como está registrado lá na epístola do apóstolo Tiago, capítulo 2, versículo 17. A fé sem obras, ela é morta. Então, se você já se converteu a Cristo, é necessário que você acrescente obras à tua fé. No Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16, e o versículo 16 está escrito assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, se você realmente acredita em Jesus, você deve, segundo a Bíblia Sagrada, ser batizado para perdão dos teus pecados. Em Mateus capítulo de número 28, versículo 19 a seguir, está escrito assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essas foram as palavras do nosso Mestre. Ele ordenou seus discípulos que ensinassem e que batizassem em todas as nações e que fizessem discípulos, ensinando eles a guardar todos os ensinamentos, todas as coisas que o nosso Senhor Jesus Cristo ordenou. Então, batizar é estar decidido a ser um discípulo do Senhor. É ter essa motivação para aprender e para estar fazendo a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa o batismo? Segundo a Bíblia Sagrada, na carta aos Romanos, capítulo de número 6, e o versículo 4 está escrito assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, o batismo significa, primeiramente, a morte para o mundo, a morte para a velha vida e, em segundo lugar, o sepultamento dos nossos pecados. Assim como Cristo, ele foi sepultado, nossos pecados também devem ser sepultados, também a nossa velha vida, para que não voltemos mais a viver como vivíamos antigamente. Em terceiro lugar, batismo significa ou simboliza também a ressurreição para a nova vida. Assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, quando nós nos batizamos, nós também estamos ressuscitando para uma novidade de vida. É por isso que quando a pessoa é batizada, ela é batizada em águas, né? O que significa imergir em água, mergulhar em água. E quando ele se levanta para uma nova vida. Quem, na verdade, pode ser batizado? Atos, capítulo de número 2 e versículo 38, está escrito: e disse Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, a pessoa tem que estar arrependida de todos os pecados que ela cometeu durante a sua vida e desejar, querer servir a Jesus Cristo a partir de então. A palavra também fala lá na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, verso 21,
que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. O batismo, não do despojamento da imundícia do corpo, mas do compromisso de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Então a palavra está falando que o batismo também é importante por causa da nossa consciência, porque todos nós pecamos e fomos destituídos ou separados da glória de Deus. Então precisamos estar conscientes que necessitamos lavar os nossos pecados e estar com a consciência tranquila perante Deus. Mas muitas pessoas, elas hesitam em se batizar porque ainda estão presas a alguns pecados ou vícios. E o que fazer numa situação como essa? A palavra do Senhor Jesus Cristo, ela tem resposta para todas as coisas. Nós vamos ler agora na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo de número 1, versículo 8 e 9. Leamos. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, toda vez que você cometer um pecado, primeiro, você tem que reconhecer que você errou, que você cometeu um pecado. Segundo, você precisa confessar esse pecado ao nosso Deus, pedir a Ele o perdão e abandonar de uma vez por todas, porque todos nós estamos sujeitos a pecar diariamente. Só que tem pessoas que elas não se arrependem, e quem não se arrepende não obtém o perdão de Deus. Então é necessário o arrependimento. O arrependimento é a mudança no comportamento, na mentalidade. Você não pode mais se conformar com o que você fazia. Você não deve aceitar os teus erros. Pelo contrário, pedir ao Senhor que te liberte de uma vez por todas, para que você possa ser justificado perante Deus. Justificar é ser aceito perante Deus. Quando Jesus foi até João para ser batizado no Jordão, João não queria batizar a Jesus, mas Jesus ele disse para João, deixa para que se cumpra toda a justiça. Então o nosso mestre ele fez questão de cumprir toda a justiça de Deus, quanto mais nós. Então, o que um novo discípulo, a pessoa que acabou de se batizar, ela deve saber? Ela deve saber que ela tem que estar sujeita a obedecer às doutrinas da Bíblia Sagrada e os ensinamentos da igreja a qual ela congrega e se sujeitar à liderança, ou seja, aos seus pastores, porque é dessa forma que Deus vai abençoar a sua vida. Não é o batismo que vai mudar você, mas a sua vida com Deus. O batismo é um ingresso na vida cristã.